Alô Vanessa, alô Wanderson, do Conexão Esperança. Que alegria, mais uma vez, estar de volta aos estúdios da 106,9 FM e participar de mais uma enquete. Por falar nisso, a enquete de hoje traz um tema super interessante. Aliás, esse tema nos permite refletir a respeito à luz das Escrituras. Ora, considerando que a Bíblia é a verdade suprema, absoluta, normativa, terminante e final, ela é a constituição da fé e o manual de conduta cristã, somente ela pode nos dar uma resposta para a indagação de hoje em nossa enquete. E a enquete traz a seguinte pergunta: um cristão pode viver como cristão sem entregar o dízimo? Vou repetir. Um cristão pode viver a vida cristã sem entregar o dízimo? Bem, para começar a nossa resposta, vou me prevalecer de um texto que está no Novo Testamento, Evangelho segundo escreveu o evangelista Mateus, o capítulo 23, especificamente o versículo 23, onde está escrito: Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezam os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Mas vocês deviam fazer essas coisas sem omitir aquelas. Meus amados, é interessante atentar para a seguinte observação. Há hoje uma enxurrada de comentários tendenciosos e distorcidos que estão circulando nas redes sociais, atacando a doutrina do dízimo. Na verdade, esses comentários acusam os pastores que ensinam essa doutrina de infiéis e de aproveitadores, e acusam também as igrejas que recebem o dízimo de explorar o povo. Outros tentam descaracterizar o dízimo, afirmando que essa prática não tem amparo no Novo Testamento, e tentam limitar o dízimo apenas ao Velho Testamento, afirmando que ele é da lei e não é mais vigente no tempo da graça. Nesse aspecto, eu começo fazendo a seguinte observação. Particularmente, não subscrevo, ou seja, eu não apoio, não legitimo a prática de muitas igrejas e de muitos pastores que, infelizmente, ao tratar sobre o assunto dízimo, laboram em erro, cometem erros e absurdos gravíssimos, caindo no problema do radicalismo e do extremismo. Não só isso, há também muitos pastores e igrejas que criam mecanismos místicos, sincréticos e inescrupulosos para arrecadar de qualquer jeito o dinheiro do povo. Eles vendem água fluidificada, rosa ungida, toalha suada e até tijolo espiritual, sobre a ideia de que vai acontecer o sonho da casa própria. Eu confesso, essas práticas e muitas outras são pagãs e nada tem a ver com o ensino bíblico da mordomia dos bens. Entretanto, vou repetir, o fato de existir muitos pastores e igrejas que praticam abusos ao tratar sobre o assunto que é o dízimo, não significa que a doutrina do dízimo perdeu sua relevância. Eu vou repetir. O fato de existir muitos pastores e muitas igrejas que praticam absurdos em nome do dízimo ou em relação ao dízimo, não significa que a doutrina do dízimo perdeu a sua relevância. Portanto, devemos lembrar que a Bíblia fala sobre dízimos, fala sobre ofertas. E nesse aspecto, eu vou destacar, como resposta para essa enquete,
alguns pontos para a nossa reflexão. Em primeiro lugar, a prática do dízimo antecede a lei. Eu vou repetir. A prática do dízimo antecede a lei. Aqueles que acusam ser dizimista pelo fato de o dízimo ser apenas da lei estão rotundamente equivocados. O dízimo é um princípio espiritual presente entre o povo de Deus desde os tempos mais remotos. Por exemplo, Abraão entregou o dízimo a Melquisedeque em Gênesis 14:20. E Jacó prometeu entregar o dízimo ao Senhor em Gênesis 28 e 22. Tudo isto muito antes da lei de Moisés ser instituída. Portanto, é um argumento infundável dizer que o dízimo é uma prática da lei. Segundo lugar, a prática do dízimo foi sancionada na lei. Eu vou repetir. A prática do dízimo apenas foi sancionada na lei, mas ela já existia antes. O princípio que regia a prática do dízimo no meio do povo de Deus antes da lei foi apenas ratificado na lei. Antes da lei, a prática do dízimo estava baseada no princípio da liberalidade, gratidão, voluntariedade, amor e adoração a Deus. Foi o caso de Abraão, o caso de Jacó e outros. Agora, depois da constitucionalidade da lei, há um preceito, que é isso, um mandamento claro e uma ordem específica para se trazer todos os dízimos ao Senhor. Isso está lá em Levítico, capítulo 27, versículo 32. Isto significa que entregar o dízimo havia se tornado uma obrigatoriedade. E não entregar o dízimo era transgredir a lei. E a transgressão da lei para Deus constitui-se um pecado. Eu vou repetir. No decorrer de toda a lei no Antigo Testamento, o dízimo havia se tornado uma obrigatoriedade. E não entregar o dízimo era transgredir a lei. E a transgressão da lei para Deus constitui-se em pecado. Aliás, isso está confirmado também lá em 1 João capítulo 3, verso 4. Isso está bastante claro e não se trata de uma dedução. É o que o texto ensina. Portanto, tudo que a lei fez foi sancionar. O que é isso? Tornar a prática um mandamento. Mas em terceiro lugar, a prática do dízimo está em toda a Bíblia. Eu vou repetir. A prática do dízimo está em toda a Bíblia. A fidelidade na mordomia dos bens, a entrega fiel do dízimo e das ofertas é um ensino claro em toda a Bíblia. Só para você ter uma ideia, está presente no Pentateuco, os livros da lei, está presente nos livros históricos, pode pegar Neemias 13, verso 11 a 12, está nos livros poéticos, pode pegar Provérbios 3, 9 e 10, está nos livros proféticos, pode pegar Malaquias 3, 8 e 10, também está explicitamente ratificado nos evangelhos por Jesus, é o nosso texto base, Mateus 23 e 23, e nas epístolas, Hebreus 7 e 8. A bem da verdade digo, em relação ao dízimo, não podemos negar sua prática e a negação do mesmo é um roubo a Deus. Eu vou repetir, não podemos negar a prática do dízimo porque está em toda a Bíblia e a negação do dízimo se constitui um roubo a Deus. Não podemos subtraí-lo, pois as Escrituras é clara em dizer que devemos trazer todos os dízimos, não podemos administrá-lo, pois a ordem é trazer todos os dízimos à casa do tesouro. Em quarto lugar, é importante lembrar, a prática do dízimo foi sancionada por Jesus Cristo no Novo Testamento. Eu vou repetir, a prática do dízimo foi sancionada por Jesus Cristo no Novo Testamento. Para você ter uma ideia, os fariseus superestimavam o dízimo, fazendo de sua prática uma espécie de amuleto. Eram rigorosos em sua observância, mas negligenciavam os preceitos considerados mais importantes da lei, como a justiça, a misericórdia e também a fé. Jesus, no texto que lemos de Mateus 23, 23,
deixa claro que devemos observar atentamente a prática dessas virtudes cardeais da fé cristã, sem omitir a entrega do dízimo. Ora, aqueles que usam o argumento de que o dízimo é da lei, e por estarmos debaixo da graça estamos isentos de observá-lo, estão equivocados. Da mesma forma, estariam também isentos da justiça, da misericórdia e da fé, porque essas virtudes cardeais também são da lei. Só o pensar assim já seria uma tragédia, porque o nosso texto é muito claro. Eu vou ler, Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezam os preceitos mais importantes da lei, como a justiça, a misericórdia e a fé. Mas vocês deviam fazer estas coisas sem omitir aquelas. Dá para você notar, Jesus não só está dizendo que dar o dízimo é necessário, como também praticar a justiça, a misericórdia e a fé. Ora, se eu não posso dar o dízimo porque o dízimo é da lei, então eu não preciso exercer a fé, a misericórdia e a justiça, porque também é da lei. Então, meu nobre, quem pensa assim está equivocado. Por isso, eu devo dizer, o que Jesus está em Mateus 23 e 23 é ratificando, ou seja, sancionando a prática do dízimo. Em quinto lugar, a prática do dízimo é um preceito divino que não pode ser alterado ao longo dos séculos. Eu vou repetir. A prática do dízimo é um preceito divino que não pode ser alterado ao longo dos séculos. Muitas igrejas querem adotar os princípios estabelecidos pelo apóstolo Paulo no levantamento da coleta para os pobres da Judéia como substituto para o dízimo. Isso é um equívoco. O texto de 2 Coríntios 8 e 9 trata de uma oferta específica para uma causa específica. Paulo jamais teve o propósito de que essas orientações fossem um substituto para a prática do dízimo. Há igrejas que tomam postura absolutamente equivocada, mas nós cristãos precisamos obedecer não aquilo que as igrejas fazem, e sim o que a Bíblia Sagrada ensina. A doutrina do dízimo é, portanto, um mandamento que está presente em toda a Bíblia, e por isso nós não podemos quebrar e nem desobedecer esse princípio. Agora, para você ter uma ideia, Mateus 23 e 23. Partindo do lábio de Jesus em relação aos fariseus, Jesus aqui reafirma a necessidade do dízimo ao mesmo tempo em que denuncia a sua prática como demonstração de piedade exterior. Isso pode ser confirmado não só em Mateus 23 e 23, como Lucas 18 e 12. Ora, nós precisamos lembrar que a prática do dízimo é recomendado por Jesus em Mateus 23 e 23. Outro detalhe, Hebreus 7, do 1 ao 10. Vocês, ao ler, vão perceber que o autor da carta aos Hebreus ensina lições importantes. Vai dizer que o pai da fé deu dízimo de tudo, está lá no verso 2. O pai da fé deu dízimo do melhor, está no verso 4. Ou seja, a entrega do dízimo se deu não por pressão da lei, uma vez que o povo israelita não existia e, portanto, muito menos antes da lei judaica. Foi o que Abraão fez. E aí no verso 6 diz, Hebreus nos faz perceber e reconhecer a superioridade do valor de dízimo que é dado a Cristo. Por quê? Porque Cristo é o sumo sacerdote imortal, muito maior do que os sacerdotes levíticos do Antigo Testamento, em relação aos dados aos sacerdotes mortais que eram transitórios. E no verso 8, o autor destaca que os que administram o dízimo também devem ser dizimistas. Ou seja, dar dízimo não é uma prática só para os membros, é também para os pastores. Todos os pastores devem ser dizimistas, todos os obreiros. É só pegar Hebreus 7, do versículo 1 a 10, e o escritor vai demonstrar isso claramente. Ser ou não ser dizimista é uma questão de acreditarmos na causa que abraçamos, na pérola que encontramos. Hoje, muitos crentes não são fiéis a Deus na entrega dos dízimos, e para justificar essa atitude, criam vários argumentos e desculpas. E a verdade é que se dependesse deles,
a igreja fecharia as portas, não existiria templos, nem pastores, nem missionários, nem Bíblias distribuídas, nem assistência social, mas essa atitude mostra um ato de rebeldia e incredulidade à causa de Deus. Portanto, a partir desse momento, eu devo dizer, ser dizimista é bíblico, é mandamento, é recomendado em toda a Bíblia. É o que eu estou mostrando. Mas para finalizar, eu agora vou apontar quais são as principais justificativas dos não dizimistas. Quais são os argumentos que os não dizimistas usam? O primeiro argumento é a chamada justificativa teológica. Eu não sou dizimista porque o dízimo é da lei e eu não estou mais debaixo da lei, mas sim da graça. Eu refuto essa argumentação dizendo: o dízimo é da lei, é antes da lei e é depois da lei. Ele foi sancionado por Cristo. Se é a graça que domina sobre a nossa vida, por que ficamos sempre aquém da lei? Será que a graça não nos motiva a ir além da lei? Vejamos quem é superior, se é a lei ou a graça. Eu respondo, é a graça. Portanto, a graça me faz ser dizimista muito mais do que a própria lei. Vou mais além. Se você observar bem, vou dizer para você, a lei dizia não matarás, a graça diz, eu porém vos digo, aquele que odiar o seu irmão é réu de juízo. Se você observar, a lei dizia não adulterarás, a graça diz, eu porém vos digo, qualquer que olhar com intenção impura este, já cometeu adultério. Portanto, você vai perceber que a graça está sempre mais além do que a lei. Portanto, deixar de ser dizimista, porque esse argumento fraco de que o dízimo é da lei e não da graça, é um argumento sem fundamento. A recomendação que eu digo é, note você que Cristo, a personificação da graça, está dizendo que a graça vai além da lei e é superior à lei, porque só nessa questão de dízimo ele ficaria aquém da lei. Está errado. Portanto, veja você que essa justificativa é infundada. Jesus sancionou a lei porque a graça é superior à lei. Mas em segundo lugar, a justificativa sentimental. Muitos estão dizendo, a Bíblia diz em 2 Coríntios 9, cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Ou seja, eles querem fazer uma contribuição espontânea com a alegria do dízimo. Eu vou refutar dizendo, o erro dos que usam 2 Coríntios 9,7 como argumento para não dizimar é que esse texto não fala de dízimo, e sim de oferta. Aqui Paulo está tratando de uma questão específica para uma causa específica, e que a igreja em Jerusalém estava passando por grande necessidade, precisando de ajuda, e o apóstolo está recolhendo doações das igrejas para ajudar a igreja mãe. Agora, eu vou dizer para você, o texto não trata sobre dízimo, por isso não queira usar esse texto de 2 Coríntios 9,7 para falar sobre dízimo. É um erro. Terceira justificativa é a financeira. Alguns, para justificar sua falta diante de Deus e não dizimar, dizem o seguinte, o que eu ganho não sobra, é mal e dá para o meu sustento. Vou repetir, o que eu ganho não sobra e mal dá para o meu sustento. Eu refuto. Primeiro devemos lembrar que o dízimo não é sobra. Dízimo, de acordo com a Bíblia, é primícia. Ela diz, honra ao Senhor com a primícia da tua renda. Deus não é Deus de sobra, de resto, ele exige o primeiro e o melhor. Isso implica dizer que devemos contribuir com o dízimo conforme a renda, que a renda não seja conforme a contribuição. Pois Deus é fiel, ele jamais fez uma exigência que não pudesse cumprir. Portanto, se você acha que não dá o dízimo é porque o que te sobra é pouco, eu vou te dizer, você está quebrando um princípio. Qual é o princípio? É que você não está sendo fiel e o infiel é visto em falha diante de Deus. E a Bíblia diz que Deus procura os fiéis da terra. Portanto, cuidado, porque ele promete bênção aos fiéis. Agora, veja você que se não formos fiéis, Deus não deixa sobrar. O profeta Ageu diz que o infiel recebe salário e coloca num saco furado. Vaza tudo, tudo foge entre os dedos.
Quando somos infiéis, fechamos as janelas dos céus com as nossas próprias mãos e espalhamos o devorador sobre os nossos próprios bens. Isso não é terrorismo e muito menos radicalismo religioso. Isso é a Bíblia quem diz e ponto final. Quarto lugar, eu vou dizer para você, há uma justificativa assistencial. É um outro argumento que eles dizem: prefiro dar meu dízimo aos pobres do que levar para pastor. Eu refuto. Vejam que a ideia por trás desse argumento é: prefiro eu mesmo administrar meu dízimo. A Bíblia não nos autoriza a administrar por nossa conta o dízimo, que são do Senhor. O dízimo não é nosso, ele não nos pertence. Não temos o direito e nem a permissão para retê-lo e muito menos para administrá-lo. A ordem é trazer todos o dízimo à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Está lá em Malaquias 3:10. Portanto, a casa do tesouro é a congregação onde você é assistido, onde você é pastoreado, onde você é instruído, onde você é ensinado, onde quando você está doente é o pastor que lhe visita, que ora por você, é a igreja que te ajuda quando está intercedendo. É lá que é a casa do tesouro e é lá que você deve entregar o seu dízimo. Mas ainda tem outra justificativa, é a política. O argumento muito usado na política é: eu não entrego mais os meus dízimos porque elas estão sendo não estão sendo bem administradas, estão sendo mal administradas. Eu vou refutar. Não cabe a nós determinar e administrar nosso jeito o dízimo do Senhor que entregamos. Não cabe a nenhum membro determinar. Se o dízimo não estão sendo bem administrados, os administradores darão conta diante de Deus. Não cabe a nós julgá-los, mas Deus é quem julga. Penso e defendo que cabe a nós sermos fiéis. Isto sem falar que muitas das vezes, no afã de querer administrar o dízimo, nós tomamos a mesma atitude do menino briguento, dono da bola, que coloca debaixo do braço sempre que as coisas não ocorrem do seu jeito e ainda se faz de vítima. Nesse aspecto, vale lembrar: Deus mandou que eu trouxesse o dízimo, mas não me nomeou fiscal do dízimo. Eu vou repetir: Deus mandou que eu trouxesse o dízimo, mas não me nomeou fiscal do dízimo. Cuidado! E aí, há muitas outras justificativas. Há a justificativa míope. Alguns, para justificar sua falta de compromisso com o dízimo, dizem que a igreja é rica e não precisa mais do meu dízimo. Eu refuto. Aqui cabem algumas indagações. Você tem conhecimento das reais necessidades da igreja na terra? Tem visão das possibilidades de investimento em prol do avanço da obra de Deus? Será que você não está com essa visão míope, estrábica, amarrando o avanço da obra de Deus, limitando a expansão do evangelho? Cuidado, essa sua postura é uma visão míope do reino de Deus. Mas há outros argumentos. Há o argumento da justificativa contábil, a justificativa eclesiológica. A verdade, para nós concluirmos, é: cuidado com o perigo de reter o dízimo. Porque Malaquias começa: roubará o homem a Deus? Cuidado. Segundo, cuidado para não subtrair o dízimo. Ora, o texto diz: trazei todos os dízimos, está lá em Malaquias. Terceiro, cuidado para você mesmo não querer administrar o dízimo, porque o texto diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Portanto, cuidado, meu irmão. Malaquias ainda fala duas consequências graves para os que são infiéis na devolução do dízimo. Primeiro, a maldição divina, e segundo, a devastação do devorador. Portanto, você vai perceber que a promessa de janelas dos céus são abertas àqueles que são fiéis. E ainda tem mais: não só as janelas estarão abertas, como o devorador será repreendido. Diante disso, eu concluo: o que motiva você a contribuir com a obra de Deus? É uma pergunta que eu estou fazendo. A contribuição com a obra de Deus e a oferta aos pobres e também os necessitados é de fato uma prática bíblica inegável, mas infelizmente vivemos hoje dois extremos. Há aqueles que, alimentados pela ganância, ultrapassam os limites das escrituras e astuciosamente arrancam o último vitém dos incautos e fazem mau uso das escrituras. Isso acontece, mas não tem a aprovação bíblica. E eu não sou favorável a isso.
Por outro lado, há aqueles que amam mais o dinheiro do que a Deus e fecham o coração e o bolso, negligenciando assim a graça da contribuição, deixando de ser fiel e de exercer a sua mordomia cristã. Isso é pecado. Aliás, isso é chamado de avareza. Diante de tudo isso, eu recomendo, como pastor, devemos contribuir porque a obra de Deus a ser realizada é muito grande. É o que está lá em 1 Crônicas 29 e verso 1. Eu vou mais além. Devemos contribuir com liberalidade porque Deus merece o nosso melhor. Está lá em 1 Crônica, aliás, primeiro livro de Crônica 29 e 2. Terceiro, devemos contribuir movidos por grande amor a Deus e a sua obra. Está lá em 1 Crônica 29 e 3. E devemos contribuir espontaneamente motivados pela alegria de Deus. Está lá em 1 Crônica 29, 5 a 9. E aí, em quinto lugar, devemos contribuir conscientes de que Deus é dono de tudo e deve ser feito para a sua glória. Está lá em 1 Crônica 29, 10 e 22. Diante de tudo isso, eu digo, há muitos exemplos, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, de que a prática do dízimo deve ser de fato praticada por todos nós. Portanto, cuidado com a sua postura, cuidado com o seu modo de viver. E aí, para concluir, eu digo, começar não é difícil, difícil é concluir. Há muitos que começam concluindo e outros que concluem começando. O meu desejo é que, ao ouvir essa exposição dessa resposta, cada crente reflita, reavalie, repense a sua postura e seja um cristão fiel. Portanto, a resposta para a nossa enquete, um cristão pode viver sem entregar o dízimo? Resposta, não, a não ser que ele não trabalhe. E se não trabalhe, ainda que não dê dízimo daquilo que ganha, mas deve dedicar o dízimo do seu tempo e do melhor que tem ao seu dispor, empregado na obra de Deus. Portanto, querido irmão, não se deixe levar pelos pensamentos equivocados nas redes sociais e não se deixe levar por aquilo que estão ensinando e deturpando maldosamente, querendo descaracterizar essa tão importante doutrina. Eu digo para você, a prática do dízimo é antes da lei, é durante a lei, depois da lei, continua na graça, está em toda a Bíblia e é dever de todo cristão contribuir. Que Deus te abençoe, que a graça do Eterno esteja sobre a sua vida hoje e sempre. Amém e amém.